Senhoras e senhores, muito boa tarde. Convidamos os participantes que ainda estão na área de exposição ou fora do auditório que se encaminhem para que possamos dar sequência aos trabalhos da tarde do primeiro dia do Certifórum 2023. Gostaria também de aproveitar para informar que nas entradas do auditório, nossas recepcionistas estão com leitores de código de barras para controle de presença dos certificados de participação. O Certifórum é realizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, e organizado pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Identificação Digital, ABRID. Esta edição possui patrocínio ouro das empresas a C-Consult Brasil, Certifica, CertSign, Grupo Cert, Quality Cert, Online Soluções Digitais, SafeWeb, Serasa Experian, Solute, Singular e Valid. E patrocínio bronze da empresa Digital Sign. E conta com apoio institucional da Associação das Autoridades de Registro do Brasil, ARB, Associação Nacional de Autoridades de Certificação Digital, ANCERT, Associação Nacional de Certificação Digital, ANCD, Associação Brasileira de Tecnologia e Identificação Digital, ATID, Portal CryptoID e do Instituto Internacional de Identificação, InterID. Vamos dar início ao painel Números ICP Brasil e para compor o dispositivo, convido ao palco o diretor-presidente substituto do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação ITI, senhor Maurício Coelho. E o diretor de Auditoria, Fiscalização e Normalização do ITI, senhor Pedro Pinheiro. Para moderar, passo a palavra ao senhor Maurício Coelho. Boa tarde a todas, a todos. Mais uma vez, retomamos aqui os trabalhos do dia. Tivemos pela manhã, quem pôde acompanhar, auditório lotado, cheio, uma palestra, um painel, né? Ou, na verdade, 2 painéis muito interessantes sobre o contexto da Carteira de Identidade Nacional, assim, que nós temos certeza, conforme vimos aqui as apresentações, muito vai contribuir para a segurança da identificação no país e, principalmente, né, para todos os sistemas, instituições, entidades, enfim, que consomem identidade no país. Caso nosso, da ICP Brasil, do Sistema ICP Brasil. Agora à tarde a gente vai dar uma sequência aqui de painéis abordando temáticas mais próprias nossas, mais de casa, vamos assim dizer. E até vou falar aqui, me permitam, sentado, para ficar até mais informal, e a gente vai conduzir esse painel na forma aqui, que o Pedro vai apresentando os números, e a gente vai fazendo comentários, enfim, vamos fazendo críticas onde couber nesse aspecto. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui ao diretor, Pedro Cardoso, para que possa conduzir a apresentação, uma das nossas apresentações mais tradicionais, todo mundo gosta, né, para ter o cenário de como andam, né, como anda a performance do sistema ICP Brasil em termos de emissões de certificados digitais qualificados, ICP Brasil. Então, Pedro, a palavra é sua, vamos ouvi-lo. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Eu vou ficar de pé, viu, Maurício? Quebrar aqui que eu... Fica à vontade. Eu prefiro falar em pé. Então, dizer da minha alegria, satisfação de poder estar de volta no evento presencial. E nós vamos apresentar aí os números da ICP Brasil. Eu, quando era aí adolescente, né, tinha um programa de televisão que pegava uma criança, geralmente, colocava dentro de uma cabine e colocava ali um fone de ouvido nela, não deixava ela ver nada, e aí alguém começava a fazer alguma oferta para ela. Você quer... e a lógica era, vai aparecer uma luz vermelha aí, e a hora que aparecer a luz, você diz sim ou não. E aí o apresentador pegava lá e falava assim, você quer ganhar uma bolinha de ping-pong?
Aí a plateia ficava torcendo. Não, não, mas a criança dizia sim. Aí depois aparecia lá uma bicicleta. Você quer trocar a bolinha de ping-pong por uma bicicleta? A criança acendia a luz, a plateia falava sim, sim. Aí a criança falava sim. No final, ela levava o prêmio do último que tinha lá. E o que isso tem a ver com os números que a gente vai estar falando aqui? É que quando você não tem informação correta, precisa, o teu processo de decisão fica complicado. E aí você vai aparecer uma luz para você e você vai dizer, sim, eu quero isso. Não, não quero. Então, a ideia aqui é trazer um pouco desses números consolidados aqui, do que a gente tem tratado no dia a dia, e para a gente entender um pouquinho como que esse CP está usando. A gente usou aqui um período, né, de 1 ano, então a gente tem um período, no caso, fazendo uma comparação de um ano anterior com esse ano atual. Então, a gente tem emissões totais de certificados, 9.065.000 certificados emitidos. Você vê a diferença, né? No lado escuro aí é do ano anterior. A gente tem um acréscimo anual aí em torno de 12% de emissões, é o que a gente estima, talvez chegue no final do ano com a emissão em torno de 15% a mais do ano anterior. Isso para o mercado fora do padrão Brasil, né? A gente vê economia, vários segmentos crescendo bem menos, mas a gente tem um crescimento anual em torno disso aí, de uns 15%. A gente traz um número que isso faz diferença, é que, embora tenha 9 milhões de certificados, a gente tem o que a gente chama de certificados únicos, ou seja, um certificado para uma empresa ou um certificado para uma pessoa física. Em algumas situações, uma mesma pessoa física tem 2 certificados. Então, a gente acaba tendo um volume de certificado, mas, na prática, você não vai ter usabilidade daquele certificado. Então, a gente tem também aqui distribuídos aí os números individuais, né? Ou seja, a gente tem, nesse período de 1 ano, foram emitidos 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões e 400 mil certificados para a pessoa jurídica e 3 milhões e 500 para pessoas físicas. Vamos ver se eu me acerto com esse... Acho que é... E... O que foi? Acho que passou demais aqui. Eu estou igual olha, está com autonomia esse negócio aqui? Então, está autônomo aqui, aí não, vamos voltar lá você vai passando aí, então, para a gente? Então, isso mostra como é que é a composição desses certificados. Então, tem aquela emissão Então, tem a emissão ali do que a gente tem anual. Pode avançar aí? Isso. E aqui o principal destaque é que a gente tem a distribuição de 60% dos certificados são para pessoas jurídicas e aí 40% para pessoa física. Esse número, a gente vem com ele mais ou menos todos os anos, muito próximo disso. E aí o que a gente está dizendo? Assim, está aí o número, mas para a pessoa jurídica está um número até que a gente diz assim, está ok para a pessoa jurídica, mas para a pessoa física é muito pouco. Nós temos potencialmente, aí alguns falam em 80 milhões, pelo menos, de pessoas que necessitam de um certificado digital. E a gente tem apenas 3,5 milhões de pessoas físicas com certificado. Então, a gente ainda tem uma margem grande de crescimento. Tá? Pode avançar aí. E como é que esses certificados são emitidos? A gente já tem... acho que avançou demais aí, viu? Pode voltar mais um aí. Isso, vai. Vê se aqui vai, senão nós vamos... Aí. Beleza. Isso. Então, isso aí é uma emissão de certificados no exterior.
e aí a gente vê uma predominância de emissões por videoconferência, por óbvio, né? Para você se identificar um brasileiro que está fora do país, a gente, com a videoconferência, a gente consegue fazer isso com mais facilidade. Ele está fora do país, se ele ainda guardou algumas características aqui, principalmente se ele tem registro na CNH, então ele consegue emitir um certificado. Então, 80% das emissões que estão fora do país são por videoconferência. E aí as distribuições por tipo de certificado. O que nós temos? Ainda tem, e uma coisa que nos chama a atenção aqui, é que a gente tem um avanço significativo das emissões de certificados do tipo A1. Então, hoje ele está representando 80% das emissões. Ano a ano ele tem crescido, e isso tem um lado, eu diria assim, de certa forma, negativo para a gente, porque o certificado do tipo A1, só para colocar todo mundo na mesma página, é aquele certificado que está emitido em software, e ele, do ponto de vista técnico, ele tem o mesmo nível de segurança de um outro certificado do tipo A3, mas do ponto de vista de usabilidade, ele é inseguro porque ele está armazenado em software. E um certificado do tipo A3 está armazenado em hardware. Isso traz segurança para o uso. Então, as possibilidades de uma pessoa estar de posse do certificado do tipo A1 da outra pessoa tem uma possibilidade maior do que de um cartão ou de um token. Ou seja, você deliberadamente você tem que emprestar o seu cartão ou o seu token para uma pessoa utilizar. No certificado do tipo A1, ele está armazenado numa máquina, no equipamento. Se uma outra pessoa acessar aquele equipamento e tiver condições técnicas, ele consegue usar, inclusive, aquele certificado. Então, por isso, é que a gente vai estar falando isso de um pouco à frente, isso é uma preocupação com relação ao uso. Tá? E eu sei de algumas razões porque isso tem avançado, as emissões de certificado desse tipo, do tipo A1, por algumas questões envolvendo como é que eu distribuo mídia, enfim, como é que eu faço videoconferência, por exemplo, para alguém que não está presencialmente, e eu tenho que entregar para ele um token ou um cartão. Então, tem algumas dificuldades que precisam ser equalizadas aí pelo próprio mercado, e para alguns usos, é óbvio que o certificado do tipo A1 é o mais adequado, e para outros usos, o melhor é um certificado do tipo A3. Aí a gente tem as formas de emissões de certificados na ICP Brasil. Como é que o cidadão chega para obter um certificado? O que a gente tem agora é que 45% é por meio de videoconferência e 50% por meio presencial. É uma realidade diferente do que nós tínhamos há um ano atrás. Tá? Então, a videoconferência, a tendência é que no próximo ano que a gente vier aqui, a gente vai estar com esse número invertido. Então, a videoconferência, pela facilidade que tem, vai acabar dominando o mercado de emissões. Até porque as pessoas vão familiarizando com o modelo de emissão, com a tecnologia e as facilidades, inclusive, de operar esse modelo. A gente vai ver um pouquinho depois lá na frente. Com relação à fraude, por exemplo, é muito mais fácil, se podemos assim dizer, cometer uma fraude se identificando presencialmente do que por videoconferência. Então, o mundo digital inibe os fraudadores. Ele vai deixar muito mais rastro, ele vai ter um vídeo, vai saber o IP, é possível identificá-lo muito mais fácil. E no presencial, se der ruim, ele foge e desaparece e sumiu. No vídeo, tem ali um registro, você tem um arquivo guardado. Então, isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente depois. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje, e eu acho que isso vai se acentuar ao longo dos anos. A videoconferência deve dominar as emissões de certificados. E aí a gente parte agora para um dado que eu mostrei essa informação, acho que uns 10 anos atrás. Essa aí é uma distribuição da idade das pessoas que possuem um certificado digital. Por que isso é importante? Porque eu consigo entender
qual é a melhor tecnologia para cada pessoa. Nós aqui da geração prateada, que tem os cabelos aqui um pouco mais brancos, eu costumo brincar que a gente se esforça para usar a tecnologia. Mas os mais jovens, eles não conhecem a dificuldade que a gente tem. Eles já nasceu com a tecnologia. Então, para eles é muito fácil utilizar. Aquilo que a gente fica aqui, não, vamos facilitar a vida, que para nós pode ser difícil, para a camada da população mais jovem, é isso que eles vivenciaram. Eles já nasceram com 5, 6 anos, já tem um smartphone na mão. A gente pega ele aqui, fica complicado, dependendo da idade, né? Você fica ali, não acha. Eles já têm essa facilidade. Então, esse número, e a gente avançou. 10 anos atrás, a maioria dos certificados estavam na faixa de 50 para cima. Então, significava que quem usava, e aí tinha e por que isso? Geralmente era um uso mais empresarial, e aí faz todo sentido. Quem tem empresa, ele estava obrigado a usar um certificado, então essa população que acabava utilizando o certificado. Hoje não, hoje a gente já tem uma camada da população que, como eu costumo brincar, né? Tem uma camada da população que não acorda de manhã e fala assim, hoje eu quero um certificado digital. Acordei com a vontade de comprar um certificado. Mas tem uma camada da população que acorda e tem uma necessidade de fazer uma assinatura, de assinar um contrato, de fazer uma transação, e ele precisa de um certificado digital. E ele precisa disso como? Ele precisa disso no smartphone, que ele vai receber um arquivo aqui, ele vai pegar e assinar e devolver, e resolver a vida. Então, isso nos leva a que o nosso foco da ICP Brasil, o foco do mercado, tem que estar num público mais jovem, com mais capacidade de usar tecnologia. Então, esses números, a gente ainda tem uma camada da população ali que é o predominante ali no 31-40, 41-50, é o que predomina ali, mas a tendência é que o 31-40 deve tomar conta mais desse mercado. Então, enfim, porque a população está maior ali e eles têm mais necessidade de fazer transações eletrônicas. E esse próximo mostra como é o pessoal às vezes gosta de dizer assim, isso é o market share da ICP. Mais ou menos isso, né? O que a gente faz aqui, tá? Eu costumo dizer que nós, da minha diretoria, nós tratamos números. Lá não tem nenhuma vocação para matemática, mas é porque nós precisamos saber o que nós temos que auditar, fiscalizar, acompanhar. Então, nós agrupamos as autoridades certificadoras, agrupamos elas nos ambientes tecnológicos onde elas operam. Onde fica armazenada a chave privada de uma autoridade certificadora, nesse ambiente de certificação. Então, nós agrupamos isso e o certificado que é ali assinado, nós contabilizamos dentro desse universo ali. E aí o que a gente tem hoje em primeiro, quem é o líder, ou seja, onde se emite mais, em que ambiente tecnológico mais se emite certificado, a gente tem ali nessa sequência, né? Solute, SafeWeb, Valid, CertSign, Serpro, Serasa e Singular. Aí, como eu disse na primeira interação, você tem informação. Aí, o que você deduz dessa informação, cada um tem a capacidade de olhar para aquilo ali e falar, bom, eu preciso melhorar nisso, algum desceu, algum subiu, a gente tem que fazer algumas outras situações. Essa é uma informação que o mercado tem que avaliar, as ACs que estão ali operando. A gente vai avançar aqui nas situações aqui. E a gente acha que esse movimento aí do mercado, aí é só um feeling do que eu estou observando, é uma observação, não sei se materializará, mas é que a gente pode ter algum nível de inversão desse cenário aí ao longo dos próximos anos. Tá? Inversão assim, e é até comum, né? Um que está, sei lá, em segundo passa para terceiro, o terceiro passa para o quarto, pode ter algumas inversões de cenário em função de movimentos naturais de mercado. O mercado tem enfrentado ou feito, em algumas situações que a gente tem observado, alguns movimentos de fusão pode modificar um pouco esse cenário.
Aqui tem essas são as informações dos certificados que a gente tem utilizado em nuvem. A gente tem falado, incentivado e dito para um público, tanto de governo e tanto privado, de que nós precisamos mudar o nosso nível nosso nível de negócio. Hoje nós estamos, ICP Brasil está muito centrado em vender um certificado. E o que a gente está dizendo é que nós temos um outro mercado muito maior do que vender um certificado, que é vender uma assinatura. Como eu disse, alguém quer um certificado porque ele precisa fazer uma assinatura, ele precisa assinar um documento, ele precisa acessar de forma segura um equipamento, então ele vai fazer uma transação eletrônica. É isso que ele precisa. Talvez ele nem precise saber que tem um certificado para ele fazer tudo isso. E a gente tem acompanhado, esse número de cima é do que eu trouxe no certifório passado. Então, de um ano e pouco para cá, a gente saiu de 201 mil certificados armazenados em dispositivos móveis para quase 500 mil. Então, a gente, em um ano, mais que dobrou a quantidade de certificados. E se a gente vai para o número de assinaturas, olha, naquele período, foram realizadas 96 milhões de assinaturas. Num período de um ano, 96 milhões de certificados, no período de 21 e 22. Nesse período de agora, de 22 e 23, foram realizados 355 milhões de assinaturas, com os certificados que estão armazenados em nuvem. Então, isso nos indica que, ok, tem um mercado ainda grande de vender certificado, mas tem um mercado de assinaturas, de monetizar por assinatura. Algumas situações talvez fosse interessante, talvez alguém que realize 10, 20 assinaturas por ano. Talvez para ele fosse mais interessante ele pagar por assinatura do que comprar um certificado, né? Ter que gastar ali 100, 200, 300 reais num certificado e você poder monetizar isso por meio de uma assinatura. Então, esse é um modelo, inclusive, que, como a gente costuma dizer, nós temos alguns concorrentes da ICP Brasil. E os concorrentes não são as ACs e as AS que concorrem entre si, isso é uma concorrência interna. Mas os concorrentes externos, um deles é o mercado de assinatura não ICP Brasil. Se perguntasse para eles, eles possivelmente devem estar fazendo 5, 10 vezes mais assinatura do que nós estamos fazendo. E esse é o concorrente da ICP Brasil. Esse é o mercado que, que pode até ser chamado das assinaturas avançadas, mas em algumas situações talvez nem avançadas sejam na prática, né? Eles envelopam uma espécie de uma assinatura avançada com um certificado ICP Brasil, em algumas situações. Mas que não está nesse número de nuvem nosso, não. Tá? O certificado de nuvem é entregue para um cidadão e ele usa para fazer as transações dele que ele precisa fazer. Então, esse é o que a gente chama aí do próximo nível. Então, para a gente ter uma ideia, vamos dizer assim, cada certificado em um ano, no primeiro ano, lá em cima, eles faziam 450 assinaturas ano. Agora, eles estão fazendo em torno de 750 assinaturas ano. Então, uma pessoa, em média, 750 assinaturas ano, usando o dispositivo móvel dele. Eu sei que tem algumas coisas que aí, gente de governo, tem algumas dificuldades, né? Os sistemas foram construídos pensando e esperando que você tenha um certificado do tipo A1 que está no browser, ou do tipo A3 que está num token ou em um cartão. E o sistema está lá, está pronto, alguns sistemas que talvez ninguém não vai mexer nele mais, e agora você precisa usar o dispositivo móvel. Tem soluções que você não precisa adaptar nenhum sistema, mas você ainda precisa instalar ali em cada computador algum dispositivo para você fazer uma comunicação daquele dispositivo com o seu computador e, consequentemente, com o sistema. São soluções simples de se fazer, mas que requer, vamos dizer assim,
requer que o usuário tenha ali uma interação. Ele tem que instalar alguma coisa no seu computador, enfim, para que isso funcione. E, por isso, em algumas soluções, eu tenho falado isso com gente de governo, falei, gente, vamos usar o certificado em nuvem, é melhor para todo mundo, é mais fácil, é mais barato, porque o governo tem uma questão, em algumas situações o governo tem que comprar e distribuir token, cartão, encaminhar isso para várias unidades, e num dispositivo móvel, quem tem, você tem essa facilidade. Aí a gente entra num bloco que eu estou chamando, que a gente tem um problema na SCP Brasil, que eu chamo, tá, pejorativamente, de venda de infraestrutura. Tem um grupo que trabalha para vender certificado, aquele número que a gente falou, mas tem um grupo que se empenha em vender infraestrutura. O que é isso? Ele fala, olha, para você hospedar a sua autoridade certificadora aqui no meu ambiente, eu vou te cobrar tanto. Ele não está tão interessado se a autoridade certificadora vai emitir certificado ou não. Ele está interessado em vender infraestrutura. Esse número mostra, nós temos hoje 109 autoridades certificadoras aptas a entregar certificado para o cidadão. Primeiro número lá, tem 38 que em um ano emitiu 0 certificado. Custo para o Estado. A gente tem que auditar, tem que fiscalizar, tem que credenciar, demora 1 ano e tanto, vai para lá, papel para cá, interação, viagem. Para quê? Para nada. Para não emitir um certificado. E uma infraestrutura só funciona para emitir certificado, ela só existe para isso. Se você criou uma autoridade certificadora e emitiu 0 certificados, o que você está fazendo? Enfim, pode ter uma série de outras possibilidades, mas é um caso de repensar o que você está fazendo. Depois, olha, nós temos 20 autoridades certificadoras que emitiram entre 1 e 1.000 certificados durante um ano. Estou dizendo assim, nós precisaríamos dessas 58 autoridades certificadoras, elas não fariam nenhuma falta para nós na SCP Brasil. Poderíamos estar operando, como dizer assim, com metade da carga. Isso tudo tem um custo, isso tudo reflete depois por que um certificado é caro, por que reclamam que é caro. Por quê? Porque você tem uma infraestrutura pesada ali, e para quem está fazendo, não é brincadeira, ou seja, um HSM ele tem uma capacidade de armazenar chaves. Cada autoridade certificadora dessa tem 3, 4 chaves ali armazenadas, daqui a pouco tem um custo para fazer essa operação. Isso segue na venda que eu estou chamando de venda de infraestrutura, com as autoridades de registro também. Então, está aqui o número, a gente separou ali as autoridades de registro e que emitem entre 0 e 10 certificados por ano. Tem 117 de um total de 2.419. Nós temos que emitem entre 11 e 200 certificados, 527. Esse primeiro grupo aí não fecha a conta. Não fecha a conta no final do mês. Ele não se sustenta, não dá para pagar os custos de auditoria, fazer um seguro, remunerar minimamente o teu empregado. Mas eles estão aí aptos a comercializar certificados. Então, o que a gente chama assim, tem um mercado vendendo infraestrutura e não está vendendo certificado. Então, isso é a realidade que a gente... E aí, para entender o lado do ITI, a SCP Brasil é uma infraestrutura privada, de iniciativa privada, com uma regulação pública. Isso quer dizer o seguinte, se alguém bater na porta do ITI, eu quero me credenciar como autoridade certificadora, atender os requisitos, o ITI vai credenciar. Independente se você vai vender 1 ou 10 ou 1 milhão de certificados, você vai fazer. Bater alguém querendo ser uma autoridade de registro, atendeu a todos os requisitos que tem, mesmo que ele não for operar, nem que ele não vai emitir um certificado, nós vamos autorizá-lo, porque ele atendeu o requisito. Isso é ser igual com todos. Mas o que a gente está observando é que isso traz um custo maior para nós. O pessoal ali, você viu que eles estão me perseguindo ali, tá, gente? Já estão me dizendo que o meu tempo acabou e eu não falei ainda metade do que eu tenho que falar. Então, vamos
avançar. Dentro da venda de infraestrutura, também tem alguém que começa a o que a gente chama assim, alguns podem até chamar no seu nome que dão aí, mas vender agente de registro. É uma prática, a gente não tem muito o que fazer, mas alguém fala, olha, vem ser meu parceiro, você paga um valor aqui, eu te entrego um curso, eu te entrego toda uma plataforma, eu te entrego um negócio de venda e você paga alguma coisa, e você vincula um agente de registro, mas, de fato, ele não emite certificado, porque o que a gente está vendo é que o número de emissão de certificado por agente de registro é muito baixo. A gente tem uma infraestrutura muito grande para entregar uma quantidade pequena de certificado. Então, esse número aí, assim, ó, tem 520 autoridades de registro que tem apenas um AGR, ou seja, ele tem um empregado apenas. E aí, possivelmente, opera com central de verificação, que para fazer o segundo agente de registro, central de verificação da AC ou do próprio PSS. E a maioria está aí entre 2 e 5, que é o mais natural, né? Uma autoridade de registro é para ser ali alguma atividade comparativamente com um AC menor. São pequenos, eu diria assim, são pequenos negócios. Lógico, vai ter outras grandes empresas que também são ARs, mas está ali naquele do dia a dia, de atender o cidadão, estar mais próximo, ter capilaridade, estar mais próximo do cidadão, que a gente viu que tem uma quantidade de pessoas que preferem ir no presencial, tem cidades menores que alguém faz questão de ir lá para tomar um café, para estar junto, para socializar e emitir um certificado. Então, precisa de ter essa disposição. E aí, então, nesses números estão assim, os principais, e depois tem os outros ali entre 6 e 10. As grandes, que a gente chama de grandes AR, estão ali, são 67, que têm acima de 100 agentes de registro. Agora, isso também não quer dizer que o fato de você ter milhares de agentes de registro, você não vai ter milhões de certificados emitidos. Não necessariamente. Por isso que, em algumas situações, pode estar havendo um comércio ali que a gente chama de infraestrutura. E depois aí tem um outro número que é assim, quantos AGRs estão vinculados a mais de uma AR? Ou seja, ele é empregado de 2 empresas. Então, a gente melhorou bem esse número, tá? Então, a gente vê que a maioria esmagadora ele está de 1 para 1, ou seja, ele é empregado de apenas uma empresa. Então, esse foi um movimento, em função disso que a gente está falando, algumas autoridades certificadoras e a gente do ITI também conversando com eles fizeram um movimento bacana de falar assim, ó, acabou. Você escolhe para qual AR você vai trabalhar. Escolha uma e vida que segue. Então, isso modificou significativamente esse número. Tá? Antes, a gente tinha um número gigante de pessoas que atendia a 3, 4, 5 autoridades de registro. Então, isso ainda existe, ainda um pequeno número, mas isso já, eu estou entendendo que isso é uma página virada. Em função dessa que a gente está falando, dessa carga excessiva de infraestrutura, a gente tem uma sinalização, e aí só falando de autoridade de registro aí, tá? A gente tem uma sinalização clara de que o crescimento de credenciamento de novas autoridades de registro tende-se a estabilizar, ou seja, a gente vinha num crescimento anual em torno de 30% de infraestrutura, ou seja, 30% de crescimento de autoridade de registro e 10%, 12% de emissão de certificado. Isso está desproporcional. Então, eu entendo que agora a gente está numa tendência de estabilizar. Outra coisa que é importante, que nos sinaliza isso, como eu disse em um slide anterior, eu tenho autoridade de registro com a emissão muito baixa de certificado. O que acontece com ele? Ele não se sustenta. Ele não se sustenta, pede descredenciamento. E aí a gente entra num ciclo, pede o credenciamento, não deu certo, descredencia. Então, esse ano a gente vai ter ainda deve ter um crescimento no número total de autoridade de registro, mas vai ser um crescimento normal, dentro do que a gente deve ter aí, talvez uns 5%, no máximo 10%. Tá? Que é normal, faz parte dos negócios, alguém
desistiu desse negócio, alguém começou novamente. E, por fim, já estamos chegando no finalmente, o último bloco relacionado à fraude. Tem uma... Não dá tempo nem de falar muita coisa, né? Mas tem uma expressão bíblica dita pelo apóstolo São Paulo, que ele dizia que ele tinha um espinho na carne. Era essa a expressão. Dá a impressão de que alguma coisa entrou ali, um espinho, e aquilo não prejudica, não é um câncer, não vai matar, não vai fazer nada, mas de vez em quando você esbarra em alguma coisa, você lembra que tem alguma coisa ali te machucando. A fraude na SCP Brasil é isso. É pequena, é um número muito pequeno, mas só para nos lembrar, tem um espinho ali na nossa carne, de vez em quando machucando, uns mais, outros menos, e nós temos que tratar isso. Os painéis que nos antecederam aqui estavam falando da necessidade de uma carteira de identidade e para endereçar a questão das fraudes. Aqui, esse gráfico aqui, a gente da minha diretoria, a gente trabalha no intuito de identificar e combater fraudes. E um indicador interessante para nós é assim, quanto tempo eu demoro para identificar uma fraude? Porque o certificado digital tem uma vantagem sobre muitas outras tecnologias, porque você consegue revogar o certificado. Uma vez que você revogou o certificado, cessou o efeito da fraude que ele pretendia fazer. Então, quanto antes você identificar que é fraude, significa revogar o seu certificado o quanto antes, melhor para o sistema saudável. É ruim emitir um certificado com fraude? É ruim. Mas o pior é ele usar o certificado. Que aí ele vai cumprir o seu objetivo de obter um certificado. E, como eu disse, o fraudador também não chega lá e escolhe, eu quero ter um certificado só para me pousar de bonito, que eu consegui enganar vocês. Não, ele está interessado em fazer fraude lá na Previdência, em outras frentes. Quando você revoga o certificado dele, você estanca ali o efeito disso. Então, nesse número... nesse número aqui, é porque o pessoal do tempo ali já dizem que acabou, eles já estão avançando. Então, assim, de 2023, tá? 2023 esquece, porque o que acontece? Não é esse número, não. Então, interessa ali de 22, é o que é o número mais real. Porque o que acontece em 23? Em 23, eu identifico fraude de 22. Então, as fraudes que estão sendo reportadas agora, a gente tem um mecanismo de identificar fraude, eu começo a verificar, eu verifico que alguma fraude nova entrou hoje, eu verifico que ela, em função dela, eu consigo encontrar outras 3, 4 que ocorreu lá no passado. Então, esse número de 23 é enganoso, seria ótimo, né? Eu podia falar aqui que nós estamos fazendo, mas quando eu chegar o ano que vem, eu vou apresentar de novo, vai dar um número ruim. Então, a gente está trabalhando para reduzir esse tempo de identificação de fraude. E aí o que a gente chama de nosso índice de confiança, isso é uma coisa que a gente tem que estar falando. A quantidade de fraude é pequena, mas, como eu disse, como aquele espinho, né, machuca de vez em quando. E o nosso índice continua ali no que a gente chama de... o nosso índice de confiança é 99,99. Como diz assim, nada é 100%, né? Então, no SCP Brasil também nada não é 100%. Tem um índicezinho de fraude. E o índice de confiança é a diferença entre a quantidade de fraude e a quantidade de certificados emitidos. Então, isso nos dá 99,99. Continuamos ali, mesmo depois a gente tinha uma dúvida ali que as fraudes cibernéticas, depois da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia, se acentuaram. E a ICP ainda continua ali brigando e mantendo o índice de fraude. E já indo para o finalmente, como é que a fraude acontece? Isso aqui é os dados que a gente tem, e eu sei que está confuso para entender, eu já estou atrasado, não vou explicar muito, mas é assim, resumindo, um fraudador, ele vai atrás de obter um certificado de pessoa física, se apresenta presencialmente munido de um documento, um RG, um documento de identidade.
Então, o gráfico mostra que 80% das fraudes é esse cenário. Alguém que vai fisicamente numa autoridade de registro, pega o seu RG, o seu documento de identidade, esses que a gente estava falando aqui o tempo todo, que ele não existe, que o país tem que fazer, tem que refazer o documento de identidade, esse mesmo que ele falsifica, chega lá, atrás presencialmente, com esse RG, para emitir um certificado de pessoa física. Então, é essa informação. Isso não mudou, a gente tem os dados de 2022 e 2023, continua nessa mesma lógica. E aí eu pedi para colocar o vídeo ali, a gente já finalizou. E o ITI tem trabalhado dentro dessa temática de ajudar a combater fraude. E a gente tem um time lá que a gente chama de inteligência analítica. Queria até agradecer, né, o pessoal ali, Joane, o Brênio e o Ítalo, que nos ajudou a levantar os dados, as informações. E a gente está trabalhando em disponibilizar essa ferramenta que o ITI utiliza para as autoridades certificadoras, passando para eles aquelas que nós identificamos como uma suspeita de fraude. Um certificado digital que ele emitiu daquela autoridade certificadora e que pelas nossas contas, pelos nossos algoritmos, por aquilo que a gente faz, isso tem uma possibilidade de ser fraude. Olha, apura, verifica. E a gente vai disponibilizar isso nos próximos meses para cada autoridade certificadora, fazendo aquele basicão, né, que a gente está falando de preservar a privacidade, não vai passar dado nenhum que tem dentro do certificado. Cada autoridade certificadora vai acessar apenas os certificados emitidos por ela, respeitando tudo aquilo que a gente já sabe. Então, esse é o próximo passo que a gente está no intuito de contribuir, de alguma maneira, fazer algum esforço, porque se a gente parar de fazer, de inovar, de apresentar novas soluções, a quantidade de fraude aumenta e aí o nosso sistema todo começa a ficar ameaçado. Então, acho que era isso. Me desculpe aí por roubar a maior parte do tempo, mas era isso. Agradeço a participação do senhor Pedro neste painel, peço a gentileza de que retorne ao seu assento no auditório e solicito ao senhor Maurício que permaneça no palco para o próximo painel.